Boa noite, igreja do Senhor. Boa noite, igreja Shaddai aqui reunida, liderança, irmãos. Boa noite, irmãos que nos assistem pela internet, nosso culto, todo o corpo de Cristo espalhado pelo Brasil que nos assiste nesse momento. Vamos orar, dar início ao nosso culto dessa noite, culto de louvor ao Senhor, transmitido também ao vivo pela internet, para que você na sua residência possa adorar junto ao Senhor Deus, possa também ministrar ao Senhor a tua adoração, o teu louvor e receber a palavra de edificação na sua vida. Junte sua casa, junte sua família, vamos orar. Pai, nós nos alegramos na tua presença. Obrigado a Deus pela tua casa. A tua casa é o lugar de refúgio, lugar de abrigo, lugar de alimento, lugar de renovo. Pai, e nós queremos nessa noite, Senhor, ó Deus, sobre a cobertura, ó Deus, da tua presença, Senhor, abrir essa reunião na certeza que o Senhor está com cada um de nós, cada um que está nos ouvindo, cada um que está ligado, Senhor, em Ti, ó Deus, através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ó Deus, nesse dia onde as misericórdias do Senhor se renovaram em nosso favor. Obrigado, ó Deus, perdoa, ó Deus, então os nossos pecados, ó Deus, para que nós possamos livres, Senhor, de qualquer acusação da nossa mente ou do maligno, possamos entrar na Tua presença, Senhor, e adorar, porque esse é o nosso objetivo. E nós queremos agradecer essa oportunidade, essa liberdade de Te adorarmos, de render graças ao Teu bom nome. Receba, ó Deus, o nosso louvor. Recebe, Senhor, a nossa adoração, Pai. E no meio da adoração, toque em nossas vidas. Libera o Teu poder, libera a Tua unção, libera o Teu milagre para aqueles que esperam. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Boa noite, irmãos. Que a paz do Senhor esteja conosco, nos guiando nessa palavra. Pai, eu quero ser a Sua voz, Senhor. Conduza, Pai, a minha vida. Tira o Beto de mim, Senhor, e coloca a Ti, Senhor. Seja feita a Sua vontade. Irmãos, por favor, abram a Bíblia em Marcos 16, 16. Deixa ela aberta nesse versículo. Nos dias atuais, esses dias que nós estamos vivendo agora, que é essa questão aí dessa pandemia, o fato da gente estar recluso, se deslocando pouco, alguns estão com um tempo um pouco mais de sobra, né? Que estão conseguindo ainda pensar um pouco mais nas coisas, nessa correria toda que às vezes rouba o nosso tempo, e quando a gente tem uma folga, a gente simplesmente quer descansar e se distrair com as coisas que nem TV, etc., né? Nesses dias atuais, a gente vê que com um tempo um pouquinho a mais sobra, a tendência é pensar um pouco sobre as coisas da vida, o que está acontecendo, a forma que as coisas estão ocorrendo, né? Já leva a gente, então, a uma certa introspecção. Começa a verificar a própria vida da gente, questionar algumas coisas, entender algumas coisas, né? E um dos pontos que eu tenho pensado ultimamente é sobre essa fase atual que Deus está tratando o seu povo. Eu não estou falando aqui do tratamento pessoal que Deus tem com você. Por exemplo, a forma que Ele te trata, a forma que Ele te corrige, a forma que Ele te abençoa. Não, não é isso. Eu falo de uma fase que Ele trata a igreja toda. Essa atual fase que nós estamos agora, ela dura uns 2000 anos já. É o jeito que Deus trata a sua igreja e trata seu povo.
na palavra de Deus, essa fase de tratamento, essa forma que Deus trata todos nós, ela tem um nome específico, chama-se dispensação. Então, a dispensação é o jeito que Deus trata o povo por um determinado período. Parece que essa dispensação, ela muda conforme nós atingimos um grau melhor, um pouco de entendimento, ou de comunhão, ou outras coisas qualquer, mas Deus vai mudando isso. Essa dispensação que nós vemos, ela se chama dispensação da graça, ela se chama. É a forma que nós hoje vivemos, né? O que eu estou falando para você, irmão, não é uma suposição minha, nem é o que está escrito na palavra mesmo. São 7 dispensações que tem na palavra, tá? E nós atualmente estamos na 6ª, né? As dispensações, elas são mais ou menos assim, tá? A primeira dispensação que teve, por exemplo, brevemente eu vou falar isso para vocês, é uma dispensação chamada dispensação da inocência. E ela ocorreu no jardim que estava no Éden, onde a gente tinha lá Adão e Eva. As dispensações, elas sempre iniciam de uma forma específica que Deus trata o povo e sempre terminam com o juízo, certo? Essa dispensação, por exemplo, de Adão e Eva, chamada de inocência, porque eles não conheciam ainda, não sabiam diferenciar o bem e o mal, né? Eles não tinham comido do fruto do conhecimento do bem e do mal, da árvore que era proibida que eles comessem. O que aconteceu? Pela desobediência deles em cometer esse erro, o juízo que veio sobre o povo, que era só os dois naquele momento, né, foi a queda, que foi o afastamento deles daquele jardim onde eles estavam. Eles começaram a viver no planeta de forma diferente. Começaram a viver, inauguraram uma outra dispensação. Mudou o jeito, porque até então Deus pessoalmente encontrava com eles no final da tarde, para conversar. Olha, o que você fez hoje? O que você deixou fazer hoje? O que foi? Eles conversavam no final do dia. A próxima dispensação que teve, que foi depois da queda, quando eles foram expulsos do jardim, chama-se dispensação da consciência. Eles começaram a ter consciência das coisas. Era uma forma diferente de se viver. É onde veio Caim, veio Abel. Lembra? Depois Caim matou Abel. Veio Sete, são o filho dele. E por aí afora, filhos e filhas. E o povo foi se multiplicando. O povo foi se multiplicando até chegar um homem, assim, nesse meio tempo o povo foi se desviando. Vocês vão perceber que sempre o povo acaba se desviando, né? O povo foi se desviando, até que apareceu um homem que agradou o coração de Deus. Era Noé, né? Noé, então, Deus escolheu Noé e a família dele, Cã, Sem e Jafé, ou Cão, se vocês quiserem também, né? Ao invés de Cã, e escolheu eles para dar continuidade. E qual foi o juízo por tudo aquilo que eles estavam fazendo de errado, por deixar de seguir a Deus e etc. Foi o dilúvio. O juízo foi o dilúvio. Então, a partir desse momento, houve o dilúvio, o juízo foi o dilúvio, começou uma outra dispensação, chamada dispensação do governo humano. Se você vai ver ali que os homens estavam cultuando a si mesmos, por isso que se chama governo humano, não era o governo de Deus. A ponto deles quererem alcançar uma posição, não de proximidade e humildade ao Senhor, mas sim numa projeção maior que o próprio Deus. Eles queriam ser projetados maiores, bem mais alto que Deus. E o que eles fizeram? Na ignorância humana daquela época, resolveram construir uma torre. Vamos fazer o nosso nome ser conhecido. Resolveu construir uma torre não para estar mais perto de Deus. Logicamente, Deus é espírito, não é físico, e Ele está em todos os lugares, né? Mas para serem maiores e mais conhecidos que o próprio Senhor. Qual foi o juízo que deu? A confusão das línguas. Se você prestar atenção, se você fizer um estudo assim da evolução da raça humana, falando agora secularmente,
falando pelos estudos mesmo científicos, você vai perceber que houve 3 raças principais que originaram tudo. Então, se você vê que a geração de Noé, que foi Cã foi para a África, formou os cananeus, etc. Sem são os semitas, os judeus do Oriente. E Jafé são os jafeitas que estiveram na Europa. Então, teoricamente, nós brasileiros somos descendentes de Jafé nessa distribuição. Então, houve essa confusão de línguas, né? E cerrou-se a terceira dispensação. A quarta dispensação é quando Deus escolhe um homem, novamente. Ele fez isso, criou Adão. Escolheu um homem depois, que foi Noé. Escolheu novamente um homem, uma família, que agora é Abrão, que tinha uma esposa chamada Sarai. Mais para frente, os nomes deles foram trocados pelo Senhor para Abraão e Sara. Tá? Só que Deus fez de forma diferente. Ele não destruiu o resto do mundo, que ele tinha feito uma aliança com Noé. Inclusive o arco, que as pessoas erroneamente chamam de arco-íris, porque não é nada de íris. O arco do Senhor, que você vê no céu, é o símbolo da aliança de Deus com Noé, pela palavra de Deus, pela Bíblia. Aí começou-se uma nova geração através da família de Abraão, saindo da terra dele de Ur, com direção a uma terra prometida. Com Abraão iniciou-se uma série de coisas diferentes. As alianças que Deus fez com Abraão, que hoje, os que estão em Cristo, se você for ver em Colossenses, falam que nós somos cordeiros em Cristo das alianças que Deus tem com Abraão. Ou seja, prosperidade, bênção. Deus falou para Abraão: Abraão, seus inimigos serão os meus inimigos. É uma maravilha isso. Abraão, nessa dispensação, gerou Isaac, que gerou Jacó, que depois foi chamado de Israel. Teve 13 filhos, teve as tribos de Israel, as 12 tribos, que foram 10 filhos dele, mais 2 netos. Né? Depois desse tempo, eles foram para um lugar onde tinha mais alimento em abundância, que era o Egito. Todo mundo conhece a história de José no Egito, né? E lá eles foram, depois de um tempo, escravizados pelo povo do Egito. E mais uma vez, para libertar o povo dali, Deus levantou um homem chamado Moisés. E Moisés, o juízo que Deus deu foram as 10 pragas do Egito, até com a última culminando na morte de todos os filhos primogênitos, todos os primogênitos, né? Dali, Moisés retirou o povo dali, então com a mão do Senhor, ele retirou o povo dali e foi caminhando para aquela promessa que Deus deu para Abraão. Muitas promessas na vida nossa, irmão, vão se completar nas nossas gerações, né? Então, nessa saída do Egito, que é chamada de Êxodo, que é a Páscoa. Quando você escuta falar Páscoa não é o coelhinho com o ovinho de chocolate. A Páscoa vem originalmente dali, e depois a Páscoa foi o sacrifício perfeito de Cristo. Então, é esse o caminho. Quando ele saiu, encerrou essa dispensação, que é essa dispensação patriarcal, essa dispensação que eu estou falando agora, que Deus escolheu Abraão, chama-se patriarcal. Ele foi para o deserto em busca de um lugar novo, que Deus levou eles depois de um bom tempo, 40 anos. E Deus deu para eles, para esse povo no monte, as leis. Eram que até então não existiam leis escritas dizendo: façam isso, façam aquilo outro, isso que eu gosto, isso que eu não gosto do Senhor falando, de bênçãos, de maldições, tudo mais. A partir dali, Deus deu para eles as leis que eles tinham que seguir, são 613 leis. E por isso que essa dispensação, a quinta, é chamada dispensação da lei. É a lei, né? Aí começou a surgir algumas coisas como sacerdotes, começou a surgir
surgiu profeta, nessa fase surgiu juízes, surgiu reis, que na verdade os profetas ali, eles surgiram mais ou menos perto dos reis ali, né? Que precisavam de contrabalancear uma decisão errada que o povo teve, de pedir para que houvessem reis ao invés de ter sacerdotes, pessoas ungidas por Deus. Essa dispensação da lei, eu acredito que foi uma das mais difíceis, porque a lei é muito dura. Tanto é que a palavra fala que ninguém consegue ser salvo pela própria lei. Porque se você tropeçar em qualquer uma delas, você tropeça em todas. Se você, né? Então é uma situação muito difícil. A lei foi uma dispensação que não é muito fácil. Quem não acredita que Cristo veio, por exemplo, aqueles que acreditam no Velho Testamento, eles vivem no tempo da lei ainda. Coisas que a gente não faz mais. Nós não vivemos mais no tempo da lei. E foi nessa fase que surgiu um grupo de pessoas chamados fariseus, inclusive, que Jesus abominava muito. Eu acredito que foi necessário o aparecimento dos fariseus, porque o povo, até então, ele se perdia naquilo que Deus queria. Deus deixou claro o que queria, através das leis o povo se perdia constantemente. Os fariseus se levantaram como sendo um ponto de referência que não terminava, que dava direção para o povo para na lei. Só que a lei era dura, e os fariseus eles olhavam para a lei de uma forma, depois, não acredito que no começo não foi assim, mas com o tempo isso foi mudando, e os fariseus, eles separaram a lei do dono da lei. Separaram a lei de Deus. Seguiam a lei puramente. Tanto é que a palavra fala que eles eram sepulcros caiados. Ou seja, por fora, eles eram bonitos, mas por dentro, podres. Né? Pela essa dificuldade toda, e porque já estava na hora de cumprir uma, não vou dizer uma promessa, mas cumprir um desígnio de Deus, que é o enviar o Cristo para a salvação, Deus mandou o Filho dele para nós, para nos salvar. Jesus aqui viveu na lei. Ele não viveu na época da graça, ele viveu na época da lei. Aqui. Quando Jesus ressuscitou, depois ele foi levado aos céus, ele deixou para nós o Espírito Santo e começamos uma nova dispensação. Irmãos, o juízo da dispensação da lei foi o Calvário, sobre um homem que é Cristo, sobre o Filho de Deus. E aí, então, nós começamos uma nova dispensação, uma dispensação chamada agora dispensação da graça. É a que nós vivemos, a sexta. Eu te falo, já está dado o juízo dessa dispensação. É a grande tribulação. Parece a coisa de novela. Você deve estar vendo a Record aí, você sabe o que eu estou falando. Apesar da visão deles não ser a visão nossa, um pouco diferente. Mas o juízo da sexta dispensação o Calvário. Desculpa, irmãos. O juízo é a grande tribulação. Após essa dispensação tem mais uma só, que se chama dispensação do milênio, onde Cristo vai reinar na terra com a sua igreja, com corpos glorificados por 1000 anos. Daí depois o juízo dessa dispensação do milênio é o julgamento do grande trono branco, porque o julgamento do grande trono branco, na verdade, é o julgamento daqueles que não estavam com Cristo, porque o julgamento daqueles que estão com Cristo vai acontecer na tribulação. Vai julgar a igreja. E a forma com que se vive hoje em dia é uma forma bem diferente do que se vivia na lei. Apesar que nós temos algumas pessoas com dificuldade para sair, ainda carregam dentro de si, pelos ensinamentos que vêm passando por anos, a lei. Mas nós vivemos no tempo da graça agora. A graça é uma forma diferente de se viver. O ponto máximo da dispensação da graça que nós vivemos hoje, o máximo, é como nós somos salvos. É a salvação.
Daí que entra Marcos 16:16. Fala assim, ó. Desculpa. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Agora, a forma é diferente. Antigamente, para você ser aceito, você tinha que seguir as leis. A lei era dura. Hoje, você tem que crer e ser batizado. Então, você crê em Cristo como seu Senhor e Salvador. Depois, você aceita Cristo como seu Senhor e Salvador. Você é batizado e você é salvo. E ele fala, quem, porém, não crer, será condenado. Então, é bem simples, hoje em dia, entender isso daí. Nós temos a ideia um pouco errada de que nossas ações vão levar a gente ao céu. Tem gente que acha que, não, eu levo cesta básica no asilo, eu compro roupa, eu distribuo sopão para 400 pessoas por dia. E a palavra assim, quem crer em Cristo e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Em Efésios 2:8, fala assim, ó. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós. Ele é dom de Deus. O que ele está falando aqui? Irmãos, não vem de vós a salvação, não é pelo que você faça. Olha, eu vou continuar lendo, no 9 agora. Não de obras, para que ninguém se glorie. Então, o que nós temos que entender é uma coisa assim, bem simples. Não é o que você faz. Não tá, a palavra está falando, não vem de obra sua. Não vem do que você possa fazer. Não vem disso. Para que ninguém se glorie. Hoje, tudo é por meio do Senhor, para o Senhor, pelo Senhor. Toda honra e toda glória tem que ser dada a Deus, hoje. E a gente vê muita gente hoje em dia falando que eu sou evoluído, eu tenho espírito elevado, porque eu sou bom, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque eu faço, porque eu jejuo, eu não sei o quê, e eu faço aquilo, eu faço isso. Gente, não é nada disso, olha só. Porque pela graça sois salvos, mediante fé. E isso não vem de vós. É dom de Deus. Não vem de obra sua, para que ninguém se glorie, ninguém se ache que é merecedor. Porque pela lei, esquece, irmãos. Esquece. Então, o que eu vejo? Assim, alguns pensam, e algumas religiões também falam assim. Olha, algumas falam assim, ó. Fora da caridade não há salvação. Da onde tirou isso? Outras falam assim, não, se você aceitar Jesus e você for bonzinho, você, ou seja, ajudar, cuidar, tratar das pessoas, você será salvo. O que eu falo para você que está na Bíblia? Se você crer e for batizado, você será salvo. Daí você irá gerar boas obras. Daí você fará. O que a gente precisa entender é que as obras são expressão da nossa salvação. As obras. Não é através dela que você é salvo, mas você vai expressar a sua salvação através das obras. É um termômetro. Tiago deixa claro isso na Bíblia. Fala que a fé sem obras é morta. É por que é morta? É porque, aí alguns falam, podem ter alguns falarem assim, não, na verdade é que se eu não tiver a obra minha, então eu vou fazer e vou contra a minha vontade, e vou contra meu desejo, mas eu vou fazer, porque aí eu tenho fé. Irmãos, a fé, a obra sua é a manifestação da sua fé, manifestação da sua salvação, manifestação do que Cristo fez na sua vida. Se você não tiver boa obra, começa a se questionar se você tem a salvação. Entende? Começa a se questionar, porque não é isso o que, assim, não é a obra
que vai fazer você ser salvo e ter fé, mas ela é uma consequência. Se você vive no seu mundo, se eu vivo no meu mundo fechado, só cuido de mim, só cuido das minhas coisas, só trato de mim, só eu sou o centro, eu estou com problema, sou eu que estou não sei o quê, sou eu que sou ofendido, sou eu que estou passando necessidade. Se sou eu, irmãos, tem coisa errada. Você não é o seu Salvador. Você tem que entender que pela graça você é salvo, e aí você vai expressar aquilo. Isso é bom a gente prestar atenção. Mateus 11:36 fala assim, ó, porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. É ele. O foco é o Senhor. Não somos nós. Tá? Mas obras são necessárias, lógico que são necessárias, né? E obras são ação. Né? As obras são ações, né? Mateus 11:12 fala assim, ó, desde os dias de João Batista, aquele primo de Jesus, que voz que clama no deserto, o que anunciou a vinda do Senhor, de Cristo. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Espera aí, agora você deve estar pensando assim, poxa, mas ele acabou de falar que não é por obras, e agora ele fala que é por esforço, por obras. Se você ficou na dúvida do que eu falei, que você não entendeu o que eu falei, parabéns, você está prestando atenção na palavra. Irmãos, o que diferencia é o seu coração, a forma que você busca. Na igreja primitiva, tá? Quando a gente fala igreja primitiva, alguns pensam que na época do TACAP, não. A igreja primitiva foi o seguinte, quando começou a ser essa dispensação, quando foi que começou a igreja. Teve uma festa de Pentecostes, né, uma festa das primícias, e nessa festa o Espírito Santo veio sobre algumas pessoas que eram os discípulos de Jesus, e ali começou-se a igreja. Então, na igreja primitiva foi ali, com 120 pessoas, começou devagarzinho. Na primeira pregação de Pedro foram 3.000, depois foram mais 2.000, 5.000, e foi indo, né? Foi crescendo. Na igreja primitiva, nós não éramos conhecidos como cristãos, nós éramos conhecidos como pessoas do caminho. As pessoas, os outros olhavam e falavam, aquele lá são as pessoas do caminho. E a palavra fala que o caminho é estreito, a porta de entrada é estreita. Né? Então, o que a gente vê? Que o caminho que a gente anda na graça, ele aparentemente parece ser simples, irmãos, mas exige o coração nosso. Porque é muito fácil você se desviar para a esquerda e se desviar para a direita. Do que eu estou falando? Se você se desviar muito para a esquerda, você cai num extremo que é uma imparcialidade da lei, uma parcialidade da vontade de Deus. Isso daí é chamado de antinomianismo. O que quer dizer? As pessoas que creem dessa forma pensam assim, não, Deus vai salvar a minha alma. Ele não vai salvar o meu corpo. Então eu posso fazer o que eu quiser com o meu corpo, porque eu vou ser salvo. Esse é um extremo. Ele rejeita as direções de Deus, rejeita as leis que Deus deixou, rejeita tudo de Deus, porque ele tem certeza que a alma dele vai ser salva, e ele não precisa fazer nada. Ele simplesmente, ele pega e mata, rouba, apronta, trai a esposa, o marido, faz o que quer à vontade, certo? E vai ser salvo. O outro lado que a pessoa cai, é aquele lado que a pessoa segue tanto aquela lei, segue tanto a diretiva, segue tanto o que está escrito na Bíblia, que ele acaba legalmente, chama legalismo, exigindo seus direitos.
Entende? Exigindo as coisas. Porque o que acontece? Ele fala assim, se eu fizer A, B, C, D, E, obra, eu fizer, eu for atrás, eu correr atrás, eu vou ser abençoado. Ok, você vai ser abençoado. Mas quem disse que você vai ser salvo? Onde está o seu coração? O legalismo é muito perigoso. E hoje a igreja, o Novo Testamento, fala desses extremos. E hoje a igreja ainda tem isso. O legalista é aquele que vive com o dedo na cara do outro. Você está errado, você não está fazendo certo, você está andando de forma que vai te trazer maldição, você não sei o quê, e julga a si mesmo, julga todo mundo, não tem amor. Não tem amor, só tem julgar, só tem paulada, e não tem amor, não tem assim. Geralmente o legalista, ele fala assim, dá licença, Espírito Santo, que eu quero fazer. Dá licença, você está demorando demais, deixa que eu faço. Fica quietinho aí que eu vou fazer. Às vezes ele vê alguma coisa errada, ele vai para arrebentar tudo, para colocar em ordem, só que ele arrebenta tudo e não põe nada em ordem. Porque quem convence a gente, a palavra fala, quem nos convence é o Espírito Santo. O legalista tem essa característica, tem mão de ferro. E Cristo tinha mão de ferro. A gente vê. Tudo tem a sua hora, seu momento, sua situação correta de a gente poder trabalhar. Então, são duas coisas bem separadas. Os fariseus, então, eram legalistas. Eram pessoas que separavam o Deus da lei da lei. Ele separava o Deus da lei da lei. O legalista é isso aqui. Ele separa o Espírito Santo do Espírito que deu a lei, a vontade. Ele vai seguir uma linha e vai exigir aquilo na vida dele. E vai conseguir, irmãos. Olha, tenho um amigo que nessas viagens, eu trabalhei por aí afora, nesse Brasil aí, e nessas viagens, toda vez que eu voltava na sexta-feira, acabei fazendo amizade com muitas pessoas, porque cada um ia para um lugar, depois na sexta-feira a gente se encontrava e vinha para Bauru. Tinha um amigo meu, que ele não acreditava que Cristo era Senhor e Salvador, mas que você conversava com ele, era uma pessoa decente, tinha um casamento maravilhoso, e como eu e a Carmen, a gente ministrou uns 8 cursos de casais já, essa área me interessa bastante, e eu via a qualidade de vida deles, do casamento deles, era maravilhosa. Comecei a conversar com ele, curiosamente, perguntar a ele, o que ele fazia para o casamento ser bom desse jeito. Aí, o que aconteceu? Ele começou a mostrar para mim, falando para mim, eu faço isso, eu sou assim, faço aquilo. Ele começou a mostrar que ele colocava todos os princípios de Cristo no casamento. Não cria em Cristo, mas colocava todos os princípios de Cristo no casamento dele. E tinha resultados maravilhosos. Esse era um legalista inconsciente. Ou seja, ele aplicava o preceito do Senhor, mas não o Senhor. E colhia as bênçãos. Eu conheço gente dizimista, porque uma coisa importante de falar do dízimo é o seguinte, Deus abomina o colocar Deus à prova. Um dos motivos do povo ter ficado rodando 40 anos no deserto foi esse também. Deus abomina isso. Só que na Bíblia, em Malaquias, no profeta ali, Malaquias, ele fala assim, Deus fala assim, fazei prova de mim. Traz o dízimo e faz prova de mim. Então, o que Deus está falando ali? Olha, prova se eu não estou falando verdade. Se eu não vou repreender o devorador, que o devorador é aquele espírito que você ganha, o dinheiro some, você ganha, ele desaparece. Ele fala assim, se eu não vou abrir as janelas dos céus. Então, eu vejo pessoas que não aceitam Cristo, mas são dizimistas no lugar que vão, e dá tudo certo financeiramente. E aí? Entendeu? Então, assim, a gente tem que entender que nós temos que andar num caminho
aonde de nós temos que, assim, de nós não ser exigido quase nada, mas ao mesmo tempo vai se exigir de você tudo. Quase nada e tudo. Mas como assim? Não é por obra, é tudo por meio do Pai, para o Pai, por meio dele, para Ele. Mas Deus quer uma coisa de você. Ele quer o seu coração. Aí a coisa pega. Que aí entra realmente uma coisa que você tem que expor. Você tem que buscar? Tem. Mas qual é a motivação do seu coração? Você tem que fazer? Tem. Mas qual é a motivação do seu coração? Você está expressando realmente a sua salvação? Isso é muito difícil hoje em dia, irmãos. Ainda mais num tempo onde a característica principal é o esfriar do amor. Né? Deus te abençoe. Derrama seu coração nas mãos do Senhor. Ele quer isso de você. O seu coração.